comunhão, que possa receber o socorro necessário. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Nessa prece, Senhor, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite, com Tosélio fazendo a nossa página. Caraca, você me botou na lenha agora aqui. Vamos lá. Acabei de entrar em casa, só pra você ter ideia. Mas vamos lá. Quer que eu leia para você? Não, tudo bem, eu posso ler, não Tudo tem bem? problema. Ah, Eu posso ler, vamos lá. Mensagem do livro Vinha de Luz, editora FEB, o capítulo 104. O versículo. E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 23. Nos mesmos pratos. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Bem, vamos lá, essa página tem uma complexidade a mais, eu me recordo dela. Essa página geralmente como é que a maioria comenta? Vou dizer como a maioria comenta, como a maioria enxerga. Tá vendo, gente? As pessoas irão nos trair. Espíritos que estão próximos a nós, que são do nosso núcleo familiar, irão nos trair. Temos que estar preparados para a traição, para o sofrimento, para a angústia, para a dor. Não é disso que ele está falando, não. Não é desse problema que ele está falando. Ele está falando que quem são os traidores somos nós. Porque, geralmente, toda situação que vão narrar de alguma página, a gente se coloca como vítima. O que ele está querendo dizer é o seguinte, preste atenção, eu vou descrever aqui um cenário para vocês e vou deixar para vocês escolherem. Vocês vão se colocar ou no lugar das vítimas ou no lugar daquele que promove a agressão, que promove a traição, que promove o engano, que promove a defecção e por aí vai. A gente geralmente escolhe
poxa vida, né? Eu me sinto tão traído, eu me sinto tão enganado. A gente nunca se sente como enganador, né? Então, nós temos que desconstruir esse pensamento, entender, somos potenciais enganadores. Somos potenciais causadores de dor, se nós não estivermos focados nos objetivos do Cristo. Se nós não desenvolvermos o sentimento genuíno da caridade, benevolência para com todos, querer realmente fazer um bem ao próximo, um bem genuíno, especialmente se o bem gerar um bem para o próximo e para você ficar um prejuízo. Sabe, aquele bem ao concurso, né? Aquele bem que não tem concorrência. Compreensão, ou seja, indulgência, né? Compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Você não guarda rancor. Você não fica chateado com a pessoa. Você compreende, a pessoa vai errar comigo. Se você não desenvolver essas ferramentas da vida, que são as ferramentas mínimas do progresso para você exercitar o amor, se você não tentar realizar esse desenvolvimento, você será, ou seja, todos nós, né, seremos o provocador de traições. Por quê? Vamos ver um defeito em alguém e vamos querer apontar, vamos querer julgar, vamos querer criticar, vamos querer condenar. Mas será que é esse o objetivo que nós temos que fazer? Porque há uma complexidade muito grande da nossa parte em entender o que significa realmente a indulgência. Pra vocês terem ideia, tem um livro chamado Indulgência. Um livro inteiro, só comentando sobre indulgência. Depois eu vou compartilhar no grupo para todos. Só falando sobre indulgência. E você fica assim, caramba, um livro inteiro falando sobre esse desenvolvimento complexo que é a compreensão e a tolerância. Você vê o próximo errar com você e você sabe que ele vai errar. Então, por exemplo, eu adoro o papel de Judas. Eu acho fantástico o papel dele. Dentre os 12 discípulos, o que mais me surpreende, que eu acho mais assim intrigante em termos de complexidade, é Judas. Não com essa visão, né, do século passado, né, e dos anteriores também, querendo desconstruir a importância de Judas entre os 12 discípulos. Mas como assim? Foi ele que traiu o mestre. Então, mas o que ele quis dizer? Eu vou convidar 12 discípulos. Esses 12 discípulos são muito parecidos com características endêmicas, ou seja, características que se espalham por toda a humanidade de características pessoais. Um é muito nervoso, agitado, explosivo, Pedro. O outro é aquele religioso psicótico louco, que tudo fica tentando acusar e colocar Deus contra todo mundo. João Evangelista era assim. Então ele foi pegando cada característica, cada viés. E a maioria ficou imaginando que ele pegou como discípulo alguém que já era pleno, que já era puro. Isso não é verdade. Eles já tinham capacidade de estar sendo estimulados para se desenvolver, mas é lógico que eles tiveram que reencarnar depois. É lógico que eles tiveram que continuar se desenvolvendo. Me tornei... mas ele não precisou mais reencarnar aqui. Mas não para o desenvolvimento. No livro dos Espíritos nos esclarece qual é exatamente a designação ou a explicação, o que se torna o espírito quando ele não precisa mais reencarnar na Terra. Então, no livro dos Espíritos, essa pergunta. Ele se torna um espírito bem-aventurado. Ou seja, ele já consegue viver continuamente as bem-aventuranças. É um susto, né? Porque a maioria acreditava, não, virou anjo. Nossa, virou espírito de luz. Não virou nada. Ele entra para o rol daquele que quer começar a se desenvolver como um espírito superior. Ele entra como estagiário, não sabe fazer nada, não sabe pensar nada direito, não sabe encadear sentimentos mais nobres. Não sabe ainda os sentimentos mais sofisticados. Então, se Deus é infinito amor e infinita sabedoria, é lógico que essa busca é infinita. É lógico que esse desenvolvimento é infinito. E é lógico que você não tem pressa.
no sentido de querer resolver o infinito. Você não quer resolver o infinito. Você reconhece o infinito, reconhece a grandeza e sabe que o processo de desenvolvimento ele é contínuo. E isso não te entristece, porque para algumas pessoas fica triste, né? Porque século XVII, século XVI, até o século XVIII, ocorreu um fenômeno com os maiores pensadores da Terra. Todo mundo queria enclausurar todos os conhecimentos, botar num conjunto de livros e afirmar: eis aqui todos os conhecimentos necessários para a vida e não se precisa desenvolver mais nada. Isso é uma arrogância muito grande. É uma pretensão muito grande querer afirmar isso. Isso também vale para os sentimentos. Por vezes, achamos que vamos alcançar um certo nível de sentimento e que depois está tudo bem, não precisa evoluir mais. A evolução é contínua e continuada. Não existe esse negócio de não precisa evoluir mais. Então, deixando isso de lado, a gente tem que começar a perceber as dicas que Emmanuel vai dando no meio da página. Senão ele escreveria só o último parágrafo, né? Mas ele vai dando várias dicas. Dicas estranhas, que a gente não percebe, não se dá conta. E é isso que eu queria destacar. Ó, toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Profunda expressão simbólica. O Cristo sabia como tudo iria acontecer, porque ele sabe como nossos sentimentos desgovernados, que não são realmente sentimentos mais nobres. Igualmente sabe como a nossa incapacidade de racionalizar o bem e a verdade, o que isso propaga. Então, por exemplo, deixa eu só voltar um pouquinho a fita para defender um pouquinho Judas, porque Judas é muito mal compreendido. Como é que foi o pensamento de Judas naquele período? Judas, assim como todos os outros discípulos, tá? Acreditavam de pés juntos que o reino de Deus seria implantado ali na hora, com Cristo. Imagina que você está do lado do Cristo, convivendo com Cristo, vendo curar leprosos com... Sabe, simplesmente fez um carinho, não sei o quê, um cafuné, não sei o quê, botou a mão assim lá em cima, não sei o quê, e rezou e pum, o cara está curado de uma lepra. Até hoje não existe cura. Então, de repente, o cara está lá, o cara faleceu, já enterraram a pessoa, o corpo está fedendo, está apodrecendo. Eles, Lázaro, venha. E o Lázaro levanta. Aí você fica assim, pô, esse é o cara. Qualquer um ia fazer isso. E a gente faz isso o tempo todo. Quando você tem alguém perto de você que é muito mais inteligente do que você, a maioria tenta articular mecanismos para usar essa pessoa. Ah, eu conheço uma pessoa que é mais sagaz, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Você chama essa pessoa para a sua equipe. para usar essa pessoa. Nós somos almas que raciocinamos a vida como utilitarismo, com total utilitarismo. Ah, aprendi um novo conhecimento. Como é que eu posso usar esse conhecimento para me dar bem? Nós somos assim o tempo todo, né? Então, Ana quer falar alguma coisa, Ana? Desculpa. Não, tranquilo. Então olha só, só para pegar essa ideia. Ele não era uma pessoa maldosa nesse sentido. O que ele pensou? Jesus precisa tomar o comando do regime do Sinédrio. Ele vai se juntar com o Sinédrio, e junto com o Sinédrio vai reconhecer o poder dele, vai reconhecer ele como realmente filho de Deus. Ele fez vários planos, arquitetou várias artimanhas. E se você sentar e conversar com ele, ele te convence a você fazer o mesmo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A lógica dele era, eu vou fazer o seguinte, eu vou articular com o Sinédrio, para o Sinédrio prender ele. E não sei se vocês sabem, quando o Império Romano estava dominando uma certa região, não existe isso. Não pode existir outra força de judiciário. Não pode existir outra força, que é o que a gente vive hoje, né? Se você chegar hoje e falar o seguinte, deixa eu pegar essa pessoa aqui e vou fazer um julgamento público dessa pessoa, mas não vou usar o sistema do tribunal de uma república. Se você fizer isso, a república vem atrás de você e te destrói. Porque a república hoje, instaurada, e toda a base do judiciário do Brasil e das maiores repúblicas do mundo,
As chamadas modernas, elas se baseiam na justiça do Império Romano. As pessoas estudam isso quando vão se formar em direito. Da onde surgiu a base fundamental, os pilares. Então, naquela época, quando o Império Romano assumia, e o Império Romano vinha, né, com a pessoa na frente, com o estandarte escrito Evangelho. Evangelho. Eis aqui a boa notícia. Nós estamos chegando na sua cidade. Vai ter água encanada. Vai ter tribunal. Vai ter justiça. Cada casa não precisa mais ter seu próprio exército. Cada casa a mais não precisa ter mais seus próprios guardas. Vai existir agora uma ordem. Quem descumprir a ordem será punido pelas leis romanas. Ou seja, nós vivemos 100% dentro do Império Romano, mas a gente não percebe. Tudo que é república, que simboliza a república, é uma base pilar com relação ao Império Romano. Só para vocês entenderem esse aspecto do pensamento que eu estou tentando apresentar. Qual é o pensamento de Judas nesse sentido? Ora, temos que desafiar essa estrutura romana a se curvar diante de Jesus. Mas Jesus, ele é bondoso demais. Ele não vai aceitar fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou constranger Jesus a ele demonstrar a grandeza dele. Vocês entenderam? Vocês entenderam a artimanha? Foi genial. Diga-se de passagem. Não foi um pensamento totalmente errado. Foi moralmente errado, foi antiético, totalmente descontrolado. Agora, do ponto de vista de lógica, se ele acreditasse realmente que Jesus iria transformar o mundo naquele minuto, ou seja, mais 30, 40 anos, mais 20 anos, ele só estava adiantando o projeto. Ele queria manipular o projeto. Mas por que ele queria manipular o projeto? Porque ele queria uma posição de destaque nesse novo reino. Então, na cabeça de todos eles, o reino de Deus era simplesmente uma estrutura religiosa que iria ter um ato de governança no país. Se você reencarnar no mundo muçulmano, todo mundo vai entender isso. Não, mas é claro, Allah quer que você coordene pacificamente, com amor, com carinho, todas as questões da organização social da Terra. Ninguém vai achar isso estranho. Vocês entenderam a ideia? Então, estava no livro de Ney Lúcio, né? Exatamente. Ney Lúcio explica isso muito em detalhes, esse pensamento. Então, por exemplo, hoje, se alguém chega e fala assim, meu Deus, olha como é que certo povo, ou certa região do Brasil, ou certa situação, ou certa classe social do Brasil está sofrendo muito. Eu tenho que transformar essa estrutura social de qualquer jeito. Não importa. Nem que eu tenha que fazer loucuras, mas eu tenho que transformar essa estrutura social. Isso é o socialismo. Isso é o comunismo. Não estou fazendo aqui juízo de valor se é bom ou ruim. Eu estou falando, as pessoas criam relações de lógica, independente de verdade ou não, para tentar impor algo. Só depois descobre se existe verdade ou não. Então, quando Judas descobriu, e todo mundo está fadado a descobrir o que é verdade ou não, porque Deus deixou bem claro nas suas leis eternas, e Jesus avisou, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e jogada ao fogo. Por que não vai ser jogado ao mato? Por que vai ser jogado ao fogo? Porque o fogo significa a razão. O fogo é o fogo do entendimento, da razão, que vai transformar. Então, claramente, você vai ver, isso aqui gerou bom resultado? Não está gerando bom resultado, está levando todo mundo à desgraça. Não, isso aqui gerou bom resultado? Não, gerou um bom resultado. Então, tudo volta a se equilibrar. Né? Até as políticas, chamadas políticas econômicas, elas possuem regras de alto equilíbrio, que você não tem como regular. Você não tem como controlar. Vou controlar o preço do feijão. Como? Você não tem como controlar. É uma questão de oferta e demanda. Existem leis econômicas naturais, sociais, como cada pessoa se comporta. O vendedor
Ele está vendo que o estoque dele está acabando muito rápido, ele sabe que ele está botando preço errado. Aí ele vai e precifica corretamente. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir comprar estoque de novo para vender o feijão. No próximo 3, 4 meses que eu tiver que comprar o feijão de novo, eu não vou conseguir comprar, porque todo mundo vai aumentar o preço e eu mesmo não vou conseguir comprar. Então ele acaba aumentando também. É um fenômeno natural. Como também a perversidade da inflação é que quando tem mais dinheiro no mercado, criado artificialmente, ele enfraquece a moeda e o seu poder de compra reduz. Você chega no mercado, você comprava, sei lá, em um mês você comprava 10 X quantidade de mantimentos. Você vai comprar X menos 20, porque não tem como, aumentou o preço. Você vai ter que reduzir o consumo. Então são normas funcionais do planeta. Não importa se você quer mudar ou não. Não existe como alterá-las. Né? O que existe é não pratique o ato errado. Não provoque criação de dinheiro artificial na economia. Você vai gerar inflação. É um fenômeno natural. Então, existem várias regras naturais. Só que a gente não percebe que nós estamos mergulhados nessas regras. A nossa consciência está mergulhada nessa regra. Quando você se desvia da verdade, criando desculpas, criando artifícios, dizendo que assim está muito bem, assim está muito bom, eu acho que assim é melhor, distorcendo a realidade, não tem problema. Sabe o que vai acontecer? Você vai conviver com isso um tempo e depois vai perceber os danos que está fazendo em você mesmo. É inevitável. Todas as regras divinas são de busca da harmonia e do equilíbrio. Todas as regras da natureza. Desde a osmose mais simples, né? Se você misturar, botar uma caixa, onde metade da caixa tem água doce e a outra metade água salgada, e tem uma chapa no meio, e você levanta essa chapa, automaticamente a água começa a circular sozinha e mistura-se o sal. Chamada convecção natural, para igualar a quantidade de sal em toda a água. É assim também com temperatura. Se botar água aquecida a 80 graus de um lado, 20 graus do outro, numa caixa separada por uma plaquinha, e eu levantar essa placa sem perturbar o fluido e deixá-la parada, a água quente quer migrar para a água fria, e a água fria quer migrar para a água quente. Você vê o fluido começar a se movimentar sozinho, sem ninguém agir. Mas aí a ciência dá o seguinte nome: convecção natural, é da natureza. Como? Como que aquilo está se mexendo, cara? Mas se mexe. Né? Então, são leis naturais, que as pessoas vão dizer que são leis de Newton, que são leis da termodinâmica. Termodinâmica é como o calor viaja e se equilibra. Né? Então, essa tem relação com a primeira lei da termodinâmica. Aí começa a dizer que existem leis. Ué, mas se existem leis para a termodinâmica, como o calor se equilibra, você acha que essas mesmas leis, parecidas, de forma parecida, não vai existir para a sua consciência? Não vai existir para os seus sentimentos? É lógico que vai. Senão Deus não conseguiria impor para a humanidade, a chamada lei de progresso. Todos irão progredir. Não tem escolha. Você não tem escolha. Você vai progredir. De um jeito ou de outro. Fica tranquilo. Porque Deus é um Deus de amor, de sabedoria e de plenitude em relação ao que significa a harmonia e o equilíbrio. Então ele vai criar esses mecanismos. E Jesus quis deixar isso claro. Eu vou mostrar para vocês 12 características complexas da consciência humana. 12 caracteres que dominam hoje a consciência humana, da humanidade. E vocês vão observar, elas irão evoluir em contato com o amor. Foi isso que Jesus provou com os discípulos. Então ele continua aqui, só para poder eu não continuar avançando. Eu estou falando aqui igual um doido sem parar. Vamos lá. Olha, dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. E aqui, Emmanuel está acessando informações que a maioria esquece ou não percebe. Como eu falei antes, só quem podia criar julgamentos era o Sinédrio.
Só quem poderia criar cenários de ir lá prender alguém. Ah, mas o Sinédrio tinha um corpo lá de pessoas que fazia segurança do Sinédrio. É, como se fosse uma segurança privada. Mas um conjunto de seguranças privados não pode pegar uma pessoa na rua, montar um tribunal e sair condenando a pessoa. E é isso que ele deve falar agora. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Por que eles não se achavam habilitados? Porque eram fracos? Porque não tinham poder? Não, porque eles seriam assassinados pelo Império Romano. Quem criasse um tribunal, quem criasse um julgamento e infringisse a presença do judiciário romano era condenado à morte. Era assim, simples. Você está querendo passar por cima da presença do poder romano. Era proibido, você não poderia fazer isso. Por isso que ele está falando aqui que não se achava habilitados a movimentar o sinistro. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infame. Por quê? Eles seriam presos e crucificados iguais. Não tem esse negócio. Instaurou ali e ferrou, não tem como. Então, reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Eles tinham que pegar Jesus às escondidas, em um local ermo, em um local distante, em um local fora de testemunhos, fora de pessoas que pudessem acusar depois esses soldados. E, através da mediunidade de Chico Xavier, Chico narra uma parte da história que não está na Bíblia, que Emmanuel contou para ele. Tá? Estou colocando, endereçando a origem dessa informação. Não estou fazendo juízo de valor de sua autenticidade genuína, se teve alguma distorção, alguma alteração ou não. Mas o que ele narra é profundamente relacionado com o que está sendo comentado aqui, que Emmanuel está comentando aqui. Quando Jesus foi preso, e todo mundo já sabe disso, já leu na Bíblia, viu em filmes, aqueles soldados que estavam prendendo Jesus não eram romanos, eram do Sinédrio. Esse primeiro grupo que pegou Jesus era do Sinédrio. E na narrativa bíblica diz que pegou Jesus e entregou aos romanos. Mas não foi verdade, não entregou aos romanos. Jesus ficou sendo espancado a noite toda. Ficou sendo arrebentado, apanhando chute, apanhando com uma prática que existia, para não deixar marcas, né? E acabou deixando marcas, porque bateram muito na região abaixo da cintura, né? E começou a sangrar. Então a linha da cintura, nessa região aqui do abdômen, pode ser o cara mais forte do mundo. Se você bater muito nessa região, você provoca hemorragia interna. E se não provocou nenhum corte, nenhum furo, só tem alguns caminhos para vazar sangue. Então, quando Jesus é entregue aos romanos, ele que pede a esses soldados para cobrir essa região do corpo dele. Porque era comum pregar a pessoa na cruz totalmente pelada. Ninguém era pregado na cruz vestida. Porque era uma maneira de humilhar ainda mais a pessoa, de maltratar ainda mais. Que ele sabia que a pessoa era religiosa, cheia de vergonhas. Então, a pessoa sendo maltratada, pelada, todo mundo ia ficar mais horrorizado. Isso não aconteceu com Jesus. E todo mundo acha que foi por causa do Espírito Santo, não sei o quê. Não foi nada disso. Chico Xavier passa essa informação, é ele a fonte. Não está nem publicado isso. Isso é disse, não me disse. Então, o que aconteceu, na verdade, pela narrativa de Chico? Que ele foi espancado pelos soldados. Só que quando ele foi ser entregue aos romanos, ele começa a sangrar. E os romanos começam a suar frio, né? E todo mundo, o Sinédrio também. Então, Jesus pede aos soldados, fala para os simples soldados, fiquem tranquilos, reveste a minha cintura, cobre essas partes, ninguém vai ver o sangue. E eles fizeram isso. E Joana de Ângeles fala sobre isso. Esse estágio tão complexo que é o desenvolvimento da consciência do Cordeiro.
Por quê? Porque ali Jesus amou os soldados que acabaram de torturar ele. Ele foi torturado a noite toda, a madrugada toda. Apanhou muito. Arrebentou os órgãos por dentro. Estava vazando pelas partes inferiores. E o que ele pede para revestir? Foi entregue para os soldados olharam para ele, não viram nada e levou ele preso. Então, Jesus, naquele momento, estava protegendo aquelas pessoas do Sinédrio. Porque todos eles, não só os soldados, porque os soldados seriam torturados para entregar todos os que comandaram. E todos os que participaram desse conluio para enganar o Império Romano. Todos eles seriam assassinados. Talvez até esquartejados e espalhados suas partes pela cidade para reconhecer quem é que manda. Era assim o Império Romano. Então, o que aconteceu? Jesus sabia disso, percebeu isso neles. E faz o seguinte, protege as pessoas que acabaram de torturar ele. Não. Pega aquele paninho ali, ó. Me envolve aqui. Ninguém vai perceber. Tá tranquilo. E Jesus não entrega ninguém. Porque durante o processo, e olha só, o que aconteceria com qualquer um de nós se nós tivéssemos pego no lugar do Cristo? Alguém pegou a gente, bateu na gente e entregou para a justiça. Qual a primeira reação nossa? Você entrega todo mundo e com raiva nos dentes, raiva nos olhos. Foi ele. Agora vocês vão se ver só. Vocês vão se ver com a justiça. Jesus não fez isso. E Joana explica essa parte tão complexa da consciência. Né? Joana não, desculpa. Falei Joana, mas não é Joana. Desculpa. É no livro Apocalipse. No livro Apocalipse tem uma explicação sobre um dos últimos estágios do desenvolvimento da nossa consciência, que é a chamada consciência do Cordeiro. Ele não fica zangado porque tem alguém brincando de querer maltratar o outro, maltratando o outro. Ele não fica zangado com essa pessoa. Ele já alcançou esse sentimento mais profundo da indulgência, da compreensão, da tolerância, uma imperfeição. Ele não sabe o que está fazendo. Compreende profundamente aquele outro coração. Só porque alguém mandou você bater, você bate. Olha que loucura. Só porque alguém mandou você matar, você mata. Então, é incrível essa passagem, né? E no livro do Apocalipse, a narrativa comparando os animais, né? Quais são as consciências? Depois da consciência do homem, né? Passa pela consciência do falcão, do gavião, por vários símbolos, né? E no final é do cordeiro. E a maioria pensou que era do sacrifício de se auto-imolar. Eu tenho que ter a consciência do cordeiro. Eu vou me jogar de uma ponte. Eu vou maltratar meu corpo físico. Eu vou me esmurrar. Não é isso. É não querer provocar dor no outro só porque o outro te provocou dor. É algo profundo demais ainda para a gente entender. Tudo bem, mas eu dei muita volta e eu quero voltar para esse ponto de Judas. Ok? Por que eu dei essa volta toda? Porque Judas e todos os discípulos não possuíam essas características da consciência desenvolvida. E não é à toa porque que o Cristo foi narrar para João, lá naquela ilha O Destruidor, né? A ilha chamada O Destruidor, para quê? Para que ele pudesse conhecer como funcionava a estrutura de desenvolvimento de progresso do Espírito. Ele narra isso. Ou seja, mais simbólico do que o livro Apocalipse, que é chamado Revelação, né? Apocalipse significa literalmente revelação. Jesus revela como funciona o progresso das consciências. 100% no livro Apocalipse. Inclusive, o próprio Império Romano foi autorizado. É uma autorização. Mas o Império Romano é ruim. Porque pega uma pessoa que cometeu um roubo e assassina, não sei o quê. Claro, é ruim, a verdade é ruim. Claro que é ruim. Mas ele deixou o seguinte, fique tranquilo, que no planeta Terra vão existir limites. Não pode ficar nesse oba-oba eterno. Senão não há evolução.
Então, uma série desses recursos foram sendo explicados depois. Mas ele quis deixar claro, olha quais são as características das consciências. E adivinhe, possivelmente vamos animar qualquer uma dessas 12, se é que a gente não anima exatamente as 12. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, cuidado, Judas deu exemplo claro de como que sua consciência, os seus raciocínios, de criar artifícios para promover transformações, sem ser pelo seu esforço, sem ser pelo seu empenho, sem ser pela sua renúncia, sem ser pelo seu amor árduo e sofrido, cuidado, é isso que acontece. É isso que ele quis deixar claro com relação a todos os discípulos. Né? Então, reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Então não tinha jeito. Tinha que ter alguém do grupo que entregasse Jesus para o Sinédrio, em algum lugar ermo, fechado, trancado, em algum lugar distante. E eles queriam garantir que Jesus, não, mesmo sendo absolvido, não sobrevivesse. Por isso que ele foi torturado sem deixar nenhuma marca. Porque quando ele fosse, vamos supor, está liberado, é um cara qualquer, logo depois ele ia cair pelo chão e ia viver. Porque eles já tinham feito isso antes. Sabia como bater em alguém, sem deixar marcas, dilacerando órgãos internos, que no máximo 1 ano a pessoa estaria desencarnando. Ok, gente? Foi isso que eu estou somando aqui nessa história, para poder esclarecer esse trecho. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. O que está querendo dizer com isso? Gente, olha só, vocês não estão numa escola de desenvolvimento da alma? Vocês precisam ser traídos. Vocês precisam ser enganados. Vocês precisam passar por situações, por grandes reveses, de pessoas que são muito próximos de vocês. E vocês vão perceber como vocês reagem. Ah, mas como assim? Deus planejou então para que eu sofresse? Não, 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 não. Ele só deixa a gente em contato uns com os outros. Estamos ligados uns aos outros. Mas como ainda somos extremamente simples no pensar, e extremamente zeradinhos de raciocínios lógicos, nunca seguimos o raciocínio que vai levar à felicidade. Sempre achamos que podemos criar subterfúgios que irão alterar a estrutura da vida e que promoverão a felicidade automática. Você nunca vai falar que a felicidade vai levar 10 mil anos. Porque você não quer esperar 10 mil anos. Você quer a felicidade em 10 horas. Ou, no máximo, em 10 minutos. E assim vai. Então, nós criamos subterfúgios, criamos caminhos falsos de treinar a nós mesmos. Se você não se treinar em amar, se você não se treinar em fazer as coisas por amor, se você não se treinar em guiar sua consciência a passar pelas situações difíceis, sem ficar com raiva, sem ficar zangado, sem ficar destituído realmente daquele sentimento de contrariedade, se você não conseguir fazer isso, você não está conseguindo vencer a si mesmo, você está tropeçando nos mesmos obstáculos. Mas como os obstáculos são abstratos, né, não é físico, não é pular um muro, não é tipo, tem um rio aqui, eu tenho que atravessar nadando, uma correnteza forte, meu Deus, que perigo, eu posso me afogar. Não é isso, porque isso você já pula e faz. E no máximo, o que acontece? Eu vou pular e vou desencarnar, é o máximo que vai acontecer. Então você pula e tenta, tenta um pouco, tenta um pouco. Agora, quando é uma questão abstrata, que não é física, não é físico, não é tangível materialmente, o desafio fica extremamente complicado. Como assim? Eu tenho que me desafiar a ser mais bondoso. Como é que eu faço isso? Ué, você vai ter que aprender o que é ser, o que é alguma coisa que você possa fazer. Primeiro, se realmente gera bondade, gera reflexos da bondade. Né? Tem um capítulo inusitado no meio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já deu muitas voltas no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma hora que começa a se perguntar, meu Deus do céu, por que Kardec colocou no meio do livro, no meio de um capítulo,
porque todos os capítulos, tecnicamente, estão falando sobre as bem-aventuranças. Todo mundo já percebeu isso. Aí, de repente, chega num ponto que ele fala sobre afabilidade e doçura. Aí você fica assim, que coisa? Afabilidade e doçura? Que coisa esquisita. Por que ele botou isso no meio do caminho? Mas aí ele bota uma frase lá que é chocante. As marcas da benevolência, ou seja, o que a benevolência deixa como caminho, como rastro, para você checar se realmente foi uma benevolência. Ela deixa os rastros da afabilidade e da doçura, de ser afável, de ser doce ao falar, ao compreender. Não é só questão de falar, não. Porque tem gente que fala docinho, 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 tá afiando a faca nas costas de todo mundo. Não é isso. Não é só esse docinho, é o sentimento que a pessoa gera. O sentimento com relação à doçura, de sentir realmente um carinho pelo próximo, de olhar para aquela outra criatura e pensar assim, nossa, eis aqui uma outra criação divina, extremamente importante para Deus. A mais importante da criação. É mais importante que todo o reino mineral, é mais importante que todo o reino vegetal e é mais importante do que todo o reino animal. Que incrível! E eu estou convivendo com essa criatura. É impressionante. E você passa a ter um carinho, uma atenção especial pelo próximo. Porque você passa a reconhecer o próximo com a verdadeira significância que realmente ele tem. Igual a sua. Você realmente foi um esforço profundo que Deus realizou para criar a sua consciência. Ora, se isso aconteceu e você só realmente ama Deus, se você ama realmente a criação divina, em todo e ajuda a amar e servir toda a criação divina, ele deixou uma mensagem clara, né? Amar a Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E começa toda essa ladainha. O que isso quer dizer no final? Que tem que acrescentar e ao próximo como a ti mesmo? Não, porque é redundante. Mas a gente para avisar, olha só, vocês estão esquecendo o principal. Vou botar aqui um E para vocês despertarem. E não foi Jesus que acrescentou esse E, não, tá? Isso já estava escrito desde da lei mais antiga, né? Talvez a psicografia mais complexa da Terra, que foi os 10 mandamentos. A primeira lei é uma lei de amor. Ah, mas então eu só devo me atentar para a segunda se eu consigo compreender e sentir a primeira? É exatamente isso. Não tente cumprir a segunda se você não consegue cumprir a primeira. Você tem que conseguir cumprir a primeira. Cumprir em que sentido? De dar cumprimento simplesmente? Não. Cumprir no sentido de trazer ele para o seu pensamento, trazer ele para o seu sentimento, internalizar o que significa realmente o amor a Deus, aí você vai entender as outras leis. Aí você vai entender porque, por consequência, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, que não é só adultério com relação conjugal, não adultere a sua potencialidade, não adultere a amizade, não adultere a esperança de alguém. É mais complexo do que a gente sempre imagina. Então a lei é de amor. E é isso que Jesus explica a Nicodemos quando ele pergunta sobre reencarnação. Quando Jesus está conversando com Nicodemos vira as costas e vai embora, não entendeu que ele falou que era necessário nascer de novo, não entendeu como assim? Eu que me dediquei tanto a estudar as leis, fiz de tudo para servir as leis, e agora eu tenho que nascer de novo? Que história é essa? Eu quero conseguir tudo o que eu queria agora. Aí percebeu que não ia conseguir, que ia ter que nascer de novo. Com certeza ele não percebeu que ia ter que nascer em outras culturas, em outros lugares. Aí ele ficou constrangido pela explicação e levantou. Só que os discípulos continuaram conversando. Isso está no livro Boa Nova. E eis que um dos discípulos começa a questionar essa questão da reencarnação. Né? E a gente tem que começar a compreender o quanto que nós ainda estamos distantes em termos de vivência. Como é que você vai realmente desabrochar o sentimento de amor se você não viveu experiências distintas? Aliás, você só se apaixonou por uma experiência, aquela que você teve que trabalhar menos, aquela que você teve mais recursos, aquela que você foi mais admirada,
mais amada, ou a pessoa foi mais reconhecido, empoderado, mas os outros recursos de desenvolvimento você não quer desenvolver. Então, são esses aspectos que a gente começa a compreender como é difícil para a nossa consciência desabrochar e se libertar. Então, quando ele fala que o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o que ele está querendo dizendo? Não é que você vai sofrer isso, não. Você tem que tomar cuidado para você não ser esse amigo. Para você não ser essa pessoa que de repente ficou chateado, ficou zangado por alguma situação e resolveu ser indiferente. Resolveu não querer fazer algo coerente para com o próximo, né? Nesse sentido que ele vem trazer aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A maioria acha que... Leviano tem mais de uma forma de você entender a palavra leviano, né? Volúvel. A pessoa que é volúvel. É fútil, frívola, né? Vaga. Não é nesse sentido que está o texto, não, tá? Nossa, não, é nesse sentido aqui, de precipitado, imprudente, insensato, descautelado, desatento, descuidado. Nossa, eu peguei assim, falei umas coisas sem prestar atenção, falei assim no impulso da hora. Eu fui impulsivo, aqui ó, fui impulsivo, incauto, improvidente. Todo mundo conhece isso. Nossa, eu estava muito afetado emocionalmente, falei um monte de bobagem à pessoa, descarreguei um monte de impropérios. Isso é que é o estado de leviano. Não é leviano, não é de maldade não, tá? Leviandade é com relação a isso, a pessoa que é descuidada, ok? Então, quando ele fala aqui, ó, é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano, ou seja, imprudente, impulsivo, fala qualquer coisa que vem na cabeça. Igualmente, o irmão indiferente. A gente tomar muito cuidado com essas duas características. São essas pessoas que são mais próximas do nosso convívio do lar, é que vão enfiar lá dentro o dedo da ferida da gente. Ah, mas como assim nos afeta tanto? É porque é uma verdade? Não, não é porque é uma verdade. É porque você cria um calabouço de proteções para todas as outras consciências que se aproximam de você. Mas as pessoas que você mais ama, você tira os calabouços, tira os crocodilos, baixa a ponte, deixa todo mundo entrar na sua consciência, deixa todo mundo te manipular. Você até gosta, você acha que isso é até amor. Ah, deixa o outro me manipular, fazer joguete de mim. Isso é uma forma de amar. Não é. Mas todo mundo acredita que é. Isso não é uma forma de amar. Claro que criar o calabouço de crocodilos em volta do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, isso também não é adequado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por vezes, aquelas pessoas que são caras aos nossos corações vão estar em momentos de desequilíbrio, vão fraquejar, vão ser imprudentes e descuidados. Podem colocar a gente em embaraços inimagináveis. Inimagináveis. E existe ainda aquela característica daquele irmão indiferente. Aí é outra questão, né? A pessoa que é indiferente. Não deu tempo de preparar aqui para vocês aqui com os sinônimos, como eu gosto geralmente de fazer isso. E também tem vários significados. Ó, tem 4 significados aqui diferentes. Indiferente, você pode ser aquela pessoa que pode ser desinteressada e apática. Mas não parece que é isso que ele está falando. E tem pouca importância. Trivial, banal, corriqueiro. Aí sim, que é insensível e impassível. A pessoa é dura, acaba sendo fria. Às vezes a pessoa é chamada a pessoa de desumana. Nossa, como é que falou assim comigo? Falta de humanidade. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O problema da pobreza do idioma, uma única palavra tem muitos significados, né? Então o significado que está falando aqui é em relação a isso. O irmão indiferente, ou seja, ele tem comportamentos
O tempo todo a pessoa acaba reagindo assim. E cuidado, essa pessoa começa a te machucar aos poucos. Né? O que ele falou? Isso vai acontecer. Ok? Exemplo que Jesus está passando e que ele passou, ele está falando, vai acontecer. Isso faz parte do desenvolvimento. Porque, gente, vamos ser sinceros. Se você cai em algum lugar que você precisa promover bondade, é porque, com certeza, existiam sentimentos que dominavam, que eram contrários à bondade. Por isso, você vai lá naquele meio mais difícil e desenvolve a bondade. Se você precisa desenvolver a indulgência, ou seja, tolerância e compreensão com relação às imperfeições alheias, essas são duas imperfeições graves que nós não reconhecemos em quem nós amamos. A gente não reconhece isso. Você nunca vai reconhecer leviandade em quem você ama, muito menos indiferença. Você sempre vai dizer que não, que é um ser perfeito, que é maravilhoso. Por quê? Porque você está em treinamento, você quer não se afastar. Então você tolera os comportamentos de indiferença, tolera os comportamentos de leviandade, ok? Tá bom? Lembrando, a pessoa é meio insensível, fala ferindo, é aquele amor adoecido, ok? A pessoa acaba sendo, fala meio que agredindo, fala com deboche. Tem pessoas que falam assim o tempo todo, tá bom? E com relação à leviandade, ou seja, leviano, ele está falando daquela pessoa que é desatenta, descuidada, né? Impulsiva, ok? Então a pessoa de forma toda hora impulsiva fere, maltrata, piora, causa desgraça na vida do outro, ok? Isso vai acontecer. Porque se você quer desenvolver, Senhor, eu queria tanto desenvolver minha capacidade de escalar, você acha que você vai nascer aonde? No plano? Vai nascer na região de montanha, né? Eu queria tanto desenvolver a paciência. Você acha que vai desenvolver aonde? Onde tudo é tranquilidade? Não faz sentido, né? Você vai nascer onde você vai ser desafiado a ser paciente em condições adversas. Então, se você quer desenvolver essas ferramentas essenciais, que são os sentimentos da caridade, benevolência, indulgência e perdão, é óbvio que você vai ter que nascer com seus pares, que da mesma forma como você, são levianos e indiferentes. Só que o que você... Vamos ter que ir para outra sala, tá acabando. Tá bom. Aí você termina lá. Tá bom, beleza, vamos lá então. Minuto, tá? Eu não tô nem aqui olhando aqui Tá finalizando. Tá finalizando? Tá, falta 1 minuto só. Então vamos lá então. Desculpa aí, gente. Deixa eu só finalizar lá, peraí. Vamos lá. Só completando aqui a linha do pensamento, então, só para fechar aqui, né? Seremos convidados a conviver com isso. E você vai perceber a evolução. Você vai ver igualzinho como Cristo viu. Você vai saber quando a pessoa vai comer no seu prato. A pessoa vai molhar a torradinha no seu prato. Mas a pessoa, ela não tá te fazendo mal porque ela é mal, porque ela é perversa, porque ela não presta. Não é nada disso. É porque ela também está em desenvolvimento. É uma outra criação divina que foi criada simples e ignorante. Simples e ignorante. Simples de sentimentos, ignorante de conhecimentos. 100%. Todos nós fomos criados assim. E essa explicação é libertadora. É totalmente libertadora. É a única teoria aplicada por Kardec que explica coerentemente toda essa lógica. E vem sendo sustentada por todas as outras publicações. Kardec estava certo. Essa visão, essa interpretação que Kardec dá, associada, lógico, aos recursos da espiritualidade, trazendo essa informação, ele conseguiu resumir, fazer de forma coerente, de forma coesa, essa informação. Todos foram criados simples e ignorantes, sem exceção. Aí desconstrói aquela ideia de que você já é perfeito e você está errando porque você é mau. Né? Então, isso transforma completamente até mesmo a sua forma de conviver com o outro. E o pior, ou talvez o melhor, faz com que você compreenda, caramba, se eu amo muito Beltrano, se eu amo muito Ciclano, eu tenho que tomar um cuidado ainda maior ao falar com essa pessoa, ao me portar com essa pessoa, porque geralmente acontece o contrário. A pessoa na rua
é maravilhosa com todo mundo, e dentro de casa a pessoa é horrível com os próprios familiares, com os próprios próximos. Por quê? A pessoa reconhece que eu já detectei nas pessoas que são próximas a mim atos de leviandade, atos de indiferença. Já percebi isso nele, já sei com quem eu estou lidando. Aliás, 99% de todas... Deixa eu só aplicar aqui, ok. 99% de todas as comunicações mediúnicas são isso. A pessoa pega e fala o seguinte: gente, eu sei como essa alma que está aí reencarnando com vocês, quem ela foi, o que ela fez, o que não sei o quê. Mas o que você não sabe é que esse que está fora do corpo físico reclamando, por vezes é uma pessoa do circuito íntimo do outro. São pessoas muito próximas. Em outras encarnações, talvez foram até cônjuges. E a coisa desgringolou toda. E a pessoa narra que conhece do companheiro o grau de leviandade dela, o grau de indiferença, enganou, matou, roubou, fez tudo para promover a própria felicidade. Novidade, né? Parece que alguém faz alguma coisa essencialmente diferente. Não faz. O que nós evitamos de fazer, o nosso freio, é parar e observar. Eu tenho potencial de ser leviano. Eu tenho potencial de ser indiferente. Se a gente não parar para observar isso, que eu posso ser impulsivo e falar bobagens, que eu posso, de certa forma, né, ser meio duro, meio frio com o próximo. Mas como é que eu pude, né? Várias pessoas desencarnam preocupadas. Como é que eu pude ser duro, impiedoso, inflexível? Você estava naquele sentimento que a vida é tudo bom e nada presta, que a vida não serve para nada, e você tem que exalar para todo mundo como que você está triste em relação à vida, como um momento da sua vida que você está vivendo, que você não está aceitando a encarnação, não está aceitando os desafios, como se tudo está te machucando. E você tem que mostrar para todo mundo que está à sua volta, especialmente para aquelas pessoas que você mais ama. Elas precisam perceber o quanto que você está se sentindo mal com essa condição existencial que você está fazendo, que você está vivenciando. Nós fazemos isso o tempo todo, tá? Então, a página começa a ganhar outro tipo de comportamento. Estamos o tempo todo, um jogando e pegando comida do prato do outro, um traindo o outro o tempo todo. Mas traição em que sentido? Você era para estar exercitando o amor, e você quer exercitar o desgosto. Você era para estar exercitando o amor, e você está exercitando a reclamação de cansaço, de meu Deus, como a vida podia ser diferente, como que isso sim eu não gosto, como aquilo outro eu não gosto, que não sei o que eu não gosto, não sei o que lá eu não gosto. Mas por que está descrevendo esse monte de coisa que não gosta? Você está escrevendo um livro? Coisas que as pessoas, quando reencarnavam, certamente não vão gostar. Você está escrevendo um livro sobre isso? Então por que você está o tempo todo focada nisso? A questão é, sobre essa pressão, sobre essas injunções do projeto do destino, como que você sublima isso? Como que você supera? Como você consegue conciliar a visão da primeira lei diante das situações adversas? É esse o desafio central dessa página. Porque todos nós estamos jogando torradinha da indiferença, torradinha da zangação, um no prato do outro, todo dia. E quando alguém joga em você, no seu prato, meio com características de traidor, porque está traindo a principal função. Sua função era me amar. Não era vir provocar atos de dureza e inflexibilidade. Aí você vai e reage igual. Porque você tem que mostrar para o outro que você não gostou de como o outro falou. Você tem que mostrar para o outro que não gostou da forma como tudo se sucedeu. E fica nessa guerra inútil para sempre. É isso que a página vem dizer. Fique esperto. Se bobear, vocês vão ficar nessa prisão para sempre. Então ele conclui: não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição. Isso é uma lição. Isso é uma lição. A gente tem que aprender com isso. Em favor do quê? Do serviço de vigilância. De ficar vigiando o quê? Os outros?
Não, vigia primeiro a sua consciência. Você quer exercitar o amor. Mas se eu olhar para dentro de mim, eu tenho que me conhecer, conhecer o que eu faço de errado. Sim, mas se você não se vigiar, para primeiramente, eu quero exercitar o amor. Eu sei que vão ter situações que eu vou ficar chateado. Eu sei que eu tenho mecanismos escapistas. Eu sei que tenho mecanismos de autodefesa e de defesa com relação a como eu quero agir e reagir. Você aprendeu e conheceu sobre isso tudo. Mergulhou profundamente na sua própria consciência. E isso é vigilância? Não, isso não é vigilância. Porque os grandes conhecedores do desenvolvimento da consciência escreveram lá no livro Gênesis a descrição do céu. E deixando claro que dentro da nossa consciência existe o Adão, que é a razão, e a Eva, que são os sentimentos. E o sentimento vai te enganar, vai te iludir, vai fazer você perder o seu rumo. O seu rumo do seu ser divino que você está construindo, você vai parar isso. Peraí, deixa eu parar de me desenvolver com relação ao amor e deixa eu arrumar confusão, porque eu tenho que mostrar que eu não estou gostando como a vida está evoluindo. É sobre essa vigilância que ele está falando. Vigie com atenção, senão você vai ficar dezenas de encarnações só vivendo de amargura, só vivendo de decepção, por não estar se esforçando em vigiar a sua principal meta, que é a primeira lei. Eu tenho que amar a Deus. E eu só vou amar a Deus se eu amar 100% toda a criação. Tem que respeitar e amar o reino mineral, vegetal, mineral, animal, mas em especial o reino hominal. Então, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho. Olha só, ele separa aqui, ó. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para quem? Para os discípulos em aprendizado. Ou seja, ele sabe que existem vários em aprendizado, a fim de que não fracassem. Então é aquele irmão que você sabe que não entende os próprios sentimentos, não entende o que veio fazer aqui e está vivendo um dilema danado, ok? A fim de que não fracassem. Você não quer que esse irmão fracasse. Você não quer que essas pessoas fracassem. Como também para os discípulos, o quê? Em testemunho. O que significa isso, em testemunho? É aquela situação de provas e expiações. Expiar é você viver com a sua consciência torta. A sua consciência torta, que causa desgosto, que causa contenda, que causa briga, você vai ter que conviver com essa consciência torta o tempo todo. Você vai expiar isso. Você vai ter situações com pessoas que são extremamente amorosas, que são os seus grandes amores da sua vida. E vão ter situações em que você vai exercer o pior de você mesmo, das suas experiências. Isso é expiar. Aí o que é prova? Você quer se testar, você quer se provar. Então, os chamados discípulos em testemunho são todos aqueles que, peraí, será que eu consigo ser tolerante nessa situação? Será que eu consigo ser compreensivo nessa situação? Será que eu consigo perdoar esse fato ou essa situação? Isso é o discípulo em testemunho. Para que exemplifique com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Então ele deixa claro, esse compreendendo, agindo e perdoando é o sentimento da caridade. É 100% o sentimento da caridade, ok? Então, nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar, esperar grandes lutas e grandes provas. Não é demais. Não é demais. Vai acontecer. Grandes lutas, grandes provas. Considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente de esferas mais íntimas. As pessoas que mais vão te magoar são aquelas pessoas que são mais próximas. Ah, por quê? Porque eu me tornei vulnerável, porque eu quis amar o próximo? Não, não é isso. Não é isso.
quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. E vai acabar penetrando, porque faz parte da vida. Vão ter situações em que aqueles que nós amamos serão imprevidentes, serão levianos, serão revoltados. Não tem problema não, pode revoltar. Vai passar. Então, as pessoas mais experientes, mais maduras na vida, que passaram por mais desafios, por mais situações, eles não enxergam tudo, o todo, como um conjunto de experiências ruins. Ele enxerga o conjunto como um todo, como um conjunto de altos e baixos, mas que na média deu positivo. -3, mais 2, -10, mais 11, mais não sei o que, mais 20, não sei o que, mas no final a média deu positivo. Nem ele mesmo sabe como, mas o cálculo final da média deu positivo. Que coisa incrível. Então, de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados. Você fica com medo de obsessor. Eu te odeio, que não sei o que, o obsessor está ali zangado. Mas às vezes aquele obsessor também era do seu círculo íntimo. E como você agiu mal com ele, você criou uma dívida profunda com ele, que é a dívida de amor, né? Você era para ter amado e não amor. A pessoa fica zangada contigo. É óbvio, é natural. Mas sim, daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Então, às vezes, é um colega de trabalho que você estima muito. Igualmente dentro do lar, especialmente dentro do lar, né? As brigas, nós achamos que com quem a gente convive mais intimamente, a gente pode falar de qualquer jeito. Porque as pessoas nos amam, né? Você pode falar de qualquer jeito. Você pode falar de forma toda torta, não tem problema. A pessoa nos ama, né? Pô, vai entender. Você não pode impor para o próximo um perdão contínuo que você não se impõe. Então, conserve-se cada discípulo plenamente informado. Informado, hein? Presta atenção. Com respeito a semelhante verdade. Qual a semelhante verdade? Nós vamos passar pelos mesmos infortúnios, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. E eles chegarão. Não se enganem. Mas como é que eu posso me preparar para isso? Não tem muito bem um preparo, né? Não tem preparo para isso. O que você tem que se preparar eu tenho que melhorar o meu pensamento e meus sentimentos com relação ao amor. Eu tenho que amar as criaturas divinas que estão em desenvolvimento. Por exemplo, você, quando planta uma roseira, você fica triste porque ela começou a crescer e não deu flor imediatamente? Não, você espera, você rega. Aí você vai lá, começa a querer fazer um carinho na roseira, aí toma uma espetada. Aí você sangra o seu dedo. Mas é uma planta. Você entende. E você continua regando, continua cuidando. Se espeta de novo. Aí teve que ajeitar aqui, direcionar ali. A roseira geralmente tende a tombar, né? Aí você vai, cria amparo, cria socorro, cria orientação para ela crescer numa certa direção. Aí ela te espeta de novo, te espeta de novo. Só lá no final ela dá flor. Como é que você tem todo esse empenho com relação a uma roseira e não vai ter com relação ao próximo? É o mesmo sentido. A natureza está cheia de exemplos profundos. O próximo é igual uma rosa, cheio de perfumes, cheio de maravilhas, de beleza, mas às vezes também cheio de espinhos. Está em desenvolvimento, está em crescimento. E demora para aparecer as flores, demora para aparecer as pétalas de beleza estonteante. O que se manifesta primeiro são os espinhos. Você não deixa de amar por isso. Você não para de querer continuar cuidando, de querer continuar convivendo. Você entende a limitação. Mas eu não posso evitar. Eu tenho que evitar que isso se propague. Eu tenho que evitar que... Você não é Deus. Você não é Jesus. Você está submetido ao mesmo programa de desenvolvimento que aquele que você julga que é extremamente mau. Que talvez você julgue que é extremamente equivocado. É esse o grande problema, né? Nós nunca nos achamos como aquele que irá trair o foco do amor. Mas nós fazemos isso
continuamente. E temos que despertar para essa verdade. A primeira lei é uma lei de amor. Temos que sempre focar nessa lei primeiro e desenvolver experiências de amor. Desculpa aí, gente, falei demais. Olha, você falou essa página, eu vou ficar ouvindo toda a vida, porque falou tudo e bem. Eu vou encerrar com a oração final que eu vou te falar. Eu achei tão boa, tão profundo, e já foi mais do que o ensinamento aí. Aí, desculpa, gente, acabou, não podemos entrar no estudo mesmo, desculpa. Mas eu achei não, eu acho que por ser uma reunião de estudo... entramos no estudo. Exato. É uma página que geralmente a gente enxerga muito distorcida e a gente precisa tirar, né, essas capas de rancor, de mágoa, de cima dos nossos corações, né, para começar a querer ter outras experiências, né? Não dá para ler um texto desse correndo e deixar passar para lá tantas coisas, né? Não dá. Exato, exato. Então, é claro que aqui é reunião de estudo, né? Você não pode pegar uma página dessa e querer trabalhar esse assunto numa reunião pública, ou então numa mensagem que é de estímulo, para as pessoas se sentirem um pouco melhor, para se sentir. Não dá, muito pouco tempo, entendeu? E é difícil. Tem certas explicações ali de Emmanuel que são difíceis de capturar a essência. Tem hora que você pensa assim, por que ele escreveu isso, cara, no meio do caminho? Coisa esquisita, mas depois você vai, estuda. Essa página eu já li ela algumas vezes já, né? Eu me recordo dela. E eu gosto muito, né? Tudo que é relação das Judas eu adoro. Eu adoro tudo que é relação das Judas, né? Porque quantas coisas a gente... com a reflexão. Quantas coisas a gente age impulsivamente, querendo fazer o bem, e acaba desencadeando loucuras, né? Mas está dentro do estudo. Faz a nossa prece final, então, Tosélio. Você que está tão inspirado. Adorei essa página. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, seu coração radiante como este sol, a trazer a luz para os nossos corações, para que possamos buscar realmente o nosso eu divino, construir realmente as experiências de amor, as experiências de sacrifício, de renúncia, de sentir a alegria de ajudar, a alegria de colaborar, a alegria de cooperar em todas as atividades da vida, em todas as expressões que Deus constituiu nessas leis profundas que regem os objetos materiais, imateriais, o mundo espiritual, dos grandes fluidos, de subfluidos, que possamos compreender a grandeza divina, a nos amparar, a nos socorrer e a constituir e a construir o progresso das nossas consciências em rumo para o amor e a sabedoria, para orbitarmos em torno do Pai, numa única fonte de infinito amor e justiça para todos, sem exceção. Obrigado, Mestre, por esses momentos de reflexão, esses momentos de carinho. Agradecemos as inspirações dos Espíritos que nos amparam, nos auxiliam, que auxiliam o desenvolvimento desses conhecimentos, a nos amparar e a nos socorrer para que possamos sair do nosso casulo e compreender um pouquinho mais. Agradeço pessoalmente. Muito obrigado, Senhor. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Obrigada. Tosélio, bota